parem para perceber o poder que a gente dá ao outro para dizer sobre nós. E a culpa não é do outro, não. É porque a gente quer também se colocar nesse lugar para ficar inocente, né? Porque, eu faço isso porque eu sigo a low carb. Eu faço isso porque minha religião não permite. E eu acho bem paradoxal, porque a gente quer tanto ser adulto, mas a gente se torna adulto que legitima tudo aquilo que a gente escolhe e não escolhe com base no que alguém que a gente admira disse que a gente deve fazer. Sim. Ó, as crianças sem mãe aí. Olha só as crianças sem mãe. Olá! Olá, eu sou a Camila Dorazio. E eu sou Tayane Leonardi. E esse é o Vai Pela Sombra. Um podcast de duas amigas e psicólogas que descobriram os maiores tesouros da sua psique, mergulhando fundo na sua escuridão. E aí, vamos com a gente pela sombra? Olá! E agora a gente inicia a segunda parte do conto Patinho Feio. E além da desadaptação, sentimento de rejeição, de ser um alienígena, como que eu descubro se eu tenho esse mito em mim? Se o patinho feio ainda me habita e me limita? A Clarissa fala de alguns sintomas de alguém que vive no complexo do patinho feio. Podem ser adultos que não conseguem validar suas próprias opiniões, que cedem demais, que agradam demais, que tem muita dificuldade de se colocar, de colocar sua vontade, de colocar o seu querer. E que mesmo quando se perguntam, tá, mas o que eu realmente gostaria, o que eu realmente quero, tem dificuldade de ouvir. São pessoas que estão sempre colocando máscaras, que dependendo do grupo que estão, tem um comportamento diferente, que mudam muito de gosto, de opinião, não porque conheceram coisas novas, mas porque conforme conhecem novas pessoas que admiram, começam a absorver essas ideias do fora e nunca se aprofundam dentro. O patinho feio hoje é alguém que não sabe dizer de si, que tá sempre se comparando, que tá sempre vendo o que é in no mundo, que tá sempre ligado nas novas tendências, que tá sempre buscando fora um estado de ser para se sentir o suficiente. E como cura? A Clarissa nos dá várias pistas de como cura, né? E eu acho que nessa busca a gente bate muitas vezes em portas erradas. Muitas vezes. E como é que a gente faz para saber, né, que são portas erradas? Gente, prestem atenção em tudo o que vocês fazem na vida de vocês. Te dá energia ou te faz sentir esgotada, drenada? É aí que você sabe se você tá entrando por uma porta certa ou não. Se você se sente energizada, se você se sente bem, né? Agora, se você se sente drenada e se você ainda se sente excluída, né? Talvez não seja a porta, muito provavelmente. Posso dizer até com certeza, não é a porta certa. E aí acontece muito de a gente procurar para se sentir bem o que a gente entende que é bom. Então, na nossa sociedade, o que a gente entende que é bom? Bom é namorar, bom é ir pro rolê, bom é andar de barco, bom é ser magro, bom é ser bonito, bom é ser rico. E aí eu começo a procurar formas de fazer isso. De investir meu dinheiro, de fazer dieta, de sair com os caras, sem perceber o efeito que isso tem de fato pra mim. Isso nutre ou desnutre a minha alma. E eu não tô dizendo que nada disso não é legal. Eu tô pedindo que você se pergunte e que você experimente para saber o que de fato é legal para você e quando. Sim. Porque também isso de fazer todos os dias a mesma coisa, porque eu li que é bom ou porque ontem foi bom, também adoece. Então, em tudo que a gente faz, no que a gente come, no que se relaciona, em como se move, na terapia que a gente busca, eu preciso entender o que me faz bem hoje e entender que isso não significa que vai fazer bem amanhã. Então, ter essa busca viva do que nutre a alma é importante, senão a gente vai ficar em buscas insatisfatórias de solução. E a Clarissa coloca aqui uma frase que é muito forte, que isso nada mais é, né, nada mais são do que paliativos. E
pare de se iludir achando que um pequeno paliativo irá consertar uma perna quebrada. Né? Então, assim, eu atendi uma paciente há um tempo atrás que ela se separou e aí ela foi em busca da liberdade sexual dela. Então, começou a sair com várias pessoas, transar na primeira vez, que conhecia o cara, caras de aplicativo, e começou a experimentar várias coisas, né? E essa questão toda do empoderamento feminino e que você tem que ter essa liberdade sexual, e ela achava que essa era a porta certa pra ela. E pode ser pra você. Exato, pode ser. Para muitas mulheres né? Mas para ela precisava ter um mínimo de conhecimento dessa pessoa, um mínimo de intimidade. E aí foi bem duro, ela teve candidíase atrás de candidíase, porque o corpo dela rejeitava, mostrava pra ela que esse não era o caminho, essa não era a porta. Então aí ela teve que internalizar a liberdade sexual dela, era escolher com quem ela gostaria de transar. Né? Então, assim, hoje ela pode escolher, né? Se ela não quiser transar com essa pessoa, quiser só ficar, vai, né? Se ela quiser transar, ela transa, mas a liberdade sexual dela era essa, e não poder sair transando com todo mundo. Pra ela não era isso que fazia bem. Você pode fazer muito bem pra você, né? Ela foi, experimentou, viu o que todo mundo tava falando e o corpo dela mostrou pra ela que esse não era o caminho, né? Então, assim, ela bateu numa porta que parecia ser a certa, parecia ser o que ela precisava naquele momento experimentar, mas não era a porta dela. E por isso é muito importante se perguntar, não o que eu devo fazer, mas qual é a minha real intenção por trás daquilo que eu faço. Como eu realmente quero me sentir com isso. Sim. Porque sair compulsoriamente transando ou fazendo qualquer coisa, porque isso parece liberdade, pode ser uma prisão diferente. Sim. Pode ser uma agressão. Pode, com certeza. E ela foi questionada, né? Por caras. Ai, mas nós somos adultos. Você é adulta. Como assim você não quer? Você não faz? Você não transa? Adulto é escolher o que eu faço e assumir consequências. Exato. Adulto não é transar ou não transar. Exato. Gente, eu acho que assim, hoje tá muito essa a questão. Não é o que se faz, mas por que se faz, o que se busca no que se faz, como eu espero me sentir com o que eu faço e observar como eu realmente me sinto depois que faço. Sim, exatamente. Ter a coragem de se confrontar, de encarar esse estado corporal, mental e psíquico por trás, né, de cada ação que eu tenho. Sim. É só assim que tu vai saber se algo faz bem ou não pra você, né? O meu nutrólogo, ele sempre fala, eu não vou te dizer o que faz bem, o que faz mal pra você. Eu quero que você consuma e se observe. Eu não vou fazer um exame, eu não vou cagar a minha teoria em cima de ti, porque eu não sou você. Eu estudo medicina, eu não sou a Tayane. Eu acho isso maravilhoso. E ele me faz experimentar e ver o efeito no meu corpo, porque isso também é respeitar a unicidade. É respeitar que a minha inter-relação com tudo e todos, ela é única. E o que me é veneno pode ser remédio pra Cami. E vice-versa. Exato. E eu me peguei numa dessas esses tempos atrás, porque eu faço acompanhamento com uma nutricionista ayurveda. E ela tinha me passado que o ideal era que eu não tomasse, né, chás que fossem diuréticos. E eu gosto, gente, me chamem de doida, me julguem, mas eu gosto de chá de hibisco. E eu tinha o hábito de tomar, só que eu tomava muito. E ela, como ela falou que era o ideal era não tomar, eu cortei a 0. E esses tempos atrás, uns 10 meses depois, olha o radicalismo, né? 10 meses depois, me veio uma vontade de tomar um chá de hibisco. E eu tava me sentindo muito estufada, assim, sabe? Me veio essa vontade, eu falei, ai, quer saber? Eu vou tomar, eu tô sentindo vontade de tomar. E aí eu tomei. E eu me senti tão bem. E aí eu entendi quando o meu corpo precisa do chá de hibisco. Não era todo dia como eu tomava antes, mas também não era 0 durante esses 10 meses. Eu sei que depois que eu como glúten, eu preciso do chá de hibisco para me ajudar com algumas coisas.
né? Porque o meu corpo tem essa intolerância ao glúten. Então, assim, não é que você não possa beber nunca mais, não é que você não possa transar nunca mais, não é. Experimenta. Olha pro seu corpo, olha pra sua alma, o que é que faz sentido pra você. E isso é desenvolver um relacionamento profundo consigo. E se experimentando, se observando e parar de dar tanto poder ao outro de dizer sobre nós. E ao outro não é apenas a minha família, a galera que me segue no Instagram. Gente, é poder para pessoas que a gente legitima o poder, como um psicólogo, como um guru, como um médico. É importante consultar as pessoas, porque elas têm conhecimentos complementares aos nossos, mas parem para perceber o poder que a gente dá ao outro para dizer sobre nós. E a culpa não é do outro, não. É porque a gente quer também se colocar nesse lugar pra ficar inocente, né? Porque, eu faço isso porque eu sigo a low carb. Eu faço isso porque minha religião não permite. E eu acho bem paradoxal, porque a gente quer tanto ser adulto, mas a gente se torna adulto que legitima tudo aquilo que a gente escolhe e não escolhe com base no que alguém que a gente admira disse que a gente deve fazer. Sim. Ó, as crianças sem mãe aí. Olha só as crianças sem mãe. E uma coisa que a Clarissa coloca aqui que eu acho bem legal, que embora seja útil abrir esses canais, até mesmo com aqueles grupos que a gente não pertence, né? E que seja importante a gente ser gentil, a gente não pode se esforçar demais para se adaptar. O ego deseja isso a todo custo. O ego quer ser amado, quer ser aceito, quer se sentir parte, mas isso muitas vezes destrói o vínculo com a mulher selvagem. E com todo respeito, admiração aos meus pais, eu tenho essa experiência pessoal. A minha família ela é muito, muito incrível pra mim, mas eu nasci numa família com hábitos, com competências bastante diferentes das minhas. Eu sempre fui mais prolixa, mais artista, sempre gostei muito do oculto, dos mistérios. E os meus pais, eles têm outras habilidades. Então eu imagino o quanto foi difícil pra minha mãe ser minha mãe e pro meu pai ser meu pai. Mas fato é que eu ouvia muito frases como: você pensa demais, a vida é mais simples, você é abstrato demais, você é prolixa demais, simplifique. Quando eu era criança, então, o que eu era boa? Eu era boa em ler, em escrever, em olhar para os mistérios e ficar assim filosofando. Mas na minha família era muito importante a questão da estética e a questão do conhecimento formal. Primeiro, eu me sentia bem desconectada, assim, eu me sentia um diabo na família mesmo, um erro na família mesmo. Eu pensava, meu Deus, por que eu tô aqui só pra atrapalhar a vida deles? E depois eu fui largando isso que eu era boa e tentando me desenvolver no que eu entendi que era ser bom, né? Então eu era aquela criança gordinha que perdeu 30 quilos, eu era super inteligente e eu tinha vergonha de ser inteligente, então eu começava a buscar esses outros conhecimentos. Eu não gostava de música, por exemplo, eu tentava gostar de música, ver o que as pessoas do colégio faziam e eu tentava imitar. E eu fui me tornando essa pessoa sem alma. E eu fiquei quase 20 anos da minha vida sem escrever. Eu lembro que nas conversas eu nunca compartilhava o que de fato eu pensava, porque eu tentava fazer as coisas mais simples. E nos meus relacionamentos eu ficava me podando para não fazer essas conexões filosóficas e não trazer esse do profundo. E me vinha na cabeça, né, a minha imago materna falando: você é prolixa demais, você pensa demais. E foi só nos últimos anos que eu desenterrei essa parte minha do baú. Eu nem lembrava que eu era assim. Eu nem lembrava que a poesia tinha esse papel na minha vida. Nossa, e você escreve tão lindo, Thay. Meu Deus. E eu não lembrava. Que você resgatou. Com 10 anos, eu lembro que eu queria muito ter um livro de poesia. E depois eu nunca mais fiz isso. A minha única preocupação era como ser magra, que eu tive, né, o transtorno alimentar. Como ser magra, como ser aprovada, como ser escolhida por um homem, como ser popular. E eu realmente fui aniquilando a minha alma. Eu fiquei super doente até. Eu acho que a minha escolha pela psicologia no início foi por isso. Eu fiquei muito doente tentando ser a pessoa que eu imaginava que precisava ser para ser amada. Sim.
hoje eu vejo o quanto, quando eu boto à tona, né, isso do escrever, do filosofar, e essa parte da psicologia mesmo, o quanto hoje toda essa minha especificidade, ela agrega pra família. Mas olha um processo, né? Algumas pessoas até falam, que legal hoje, né? Todo mundo na sua família faz terapia, todo mundo gosta do autoconhecimento, mas é um processo de pelo menos 30 anos. Então, teve o patinho feio, teve o exílio, e eu comecei a falar isso pra falar dos grupos. Eu procurei muito inconscientemente meu pai e minha mãe nos grupos. Nossa, eu demais. No grupo dos emos, no grupo da espiritualidade, em homens, em amizades. Só que como era uma busca ilegítima, era uma busca por pertencimento, eu chegava e eu entregava a minha alma. E eu não olhava pra coisa como a coisa é. Eu olhava como a criança olha pra pai e pra mãe. Com a obediência que a gente olha pra pai e pra mãe. E com isso, obediência gente, cega, né? a obediência cega, querendo ser salva. Então eu tô abrindo meu coração aqui, não é pra falar, eu sou o patinho feio, mas é pra dizer, gente, é muito sério isso. Porque eu me coloquei em cada enrascada, Sim. em cada coisa, sendo que eu tive os pais ideais pra mim, né? E tudo que a gente viveu nos transforma em quem a gente é hoje, mas o quanto a gente corre riscos quando nas tentativas erradas de solução, a gente fica procurando loucamente esse lugar, essa família. E muitas vezes esses amigos que por hora ali dão um pouquinho de conforto, né? Esse homem que dá um pouquinho de conforto, ou uma profissão que dá ali o retorno financeiro que você precisa, mas a tua alma não tá viva ali naquela profissão, são paliativos, eles não vão curar uma perna quebrada, gente. Exato, tanto que aí o meu corpo trouxe vários sintomas dizendo que não era esse caminho, né? Porque se fosse essa espiritualidade, essas coisas, não teria adoecido tanto. Sim. E como os sintomas e tudo que acontece, né, é como um imã que te traz de volta pro caminho certo. Perfeito. Né? Então, assim, eu tava fazendo essa análise enquanto eu lia e eu tava pensando assim, sabe? Nossa, se eu fosse minha mãe na minha infância, né? Como seria? Tipo, e eu tenho uma lembrança muito... Eu tinha um ego bem infladinho quando eu era criança, assim. A minha frase era, eu sou demais. E eu amava ser criança. Eu amava. Eu falava, gente, mas eu sou tão maravilhosa. Como que eles não gostam disso? Como isso é errado? Por quê? Né? E eu ouvia muito que eu era ovelha negra, que eu era difícil, né? Mas... Você era um patinho feio faceiro. Eu era um patinho massa. feio faceiro. Eu era um patinho feio faceiro, sabe, Thay? E então, eu tenho essa lembrança da infância de que eu achava que eu era demais, e aí eu fui levando tanta bordoada, fui ouvindo tanto que eu causava vergonha pra eles, porque eu era muito extrovertida. Eu era muito pra fora, né? E a minha família era uma família nuclear, é uma família mais sóbria, né? Então, assim, eu nunca vou esquecer o dia que eu ouvi dos meus pais que eu fazia eles passarem vergonha. Fui levando tantas bordoadas que eu comecei a me questionar, né? E hoje eu vejo, assim, que bonito eu ter essa certeza de que eu era demais, né? Um ego inflado que precisou ser moldado em muitas circunstâncias, sim. Mas eu vejo, assim, eu fiquei pensando, se eu fosse minha mãe, o que eu teria feito de diferente comigo? Eu ia amar ser minha mãe, sabe? Eu ia amar me conhecer e trazer todas aquelas coisas que eu admirava em mim enquanto criança, mas talvez eu não estivesse onde eu estou hoje. Talvez cada bordoada que eu levei... Talvez não, com certeza. Cada bordoada que eu levei e o acreditar que talvez eu não fosse tão suficiente, tão demais assim, foi essencial para que eu chegasse a ser uma psicóloga que eu sou hoje, a ser essa pessoa que eu sou hoje, não só como psicóloga, mas como ser humano que eu sou hoje. Então, eu precisei ter essa mãe, e não foi por acaso que eu nasci nessa família. E talvez teria sido fácil pra você ser tua mãe de uma criança como a Camila, porque você já é essa pessoa. Sim. Mas a transformação, ela dá muito com tese, antítese pra síntese. Então, conflito. provavelmente, tu ia ter uma filha mais parecida com a tua mãe, que ia gerar o mesmo desconforto. Sim.
e estranhamento. Porque pra mim, ter uma filha, né, profunda ia ser super fácil. Mas eu acho que o meu crescimento se daria com uma filha que trouxesse uma outra forma, uma forma mais prática de ver o mundo. Aí eu ia crescer. Sim. E com a minha individualidade acrescentar ela. É aceitar que as relações são para ser conflituosas. Se não for conflituoso, não tem porquê de ser. Já pararam pra pensar que sem atrito o carro não sai do lugar? A gente precisa da força de atrito pra ter deslocamento. E a Clarissa até dá o exemplo do diamante. Sim. Que é através da pressão extrema ali que faz com que ele se torne o diamante que ele é, translúcido, límpido. A diferença do grafite pro diamante, que tem uma diferença de valor absurda, é na quantidade de pressão que o carbono foi submetido. Sim. Então a história do Patinho Feio não é a história de o quanto tu sobreviveu apesar de ser muito coitado. O conto do Patinho Feio, ele é uma história de uma alma que precisou de condições muito específicas para se transformar de chumbo a ouro. Sim. Então, quando eu conto, quando a Camila conta, ou quando alguém conta uma história de eu me identifico com o Patinho Feio, não é uma história de pena, é uma história de eu precisei dessas circunstâncias para me tornar, para me cozinhar no prato que eu sou hoje, porque eu preciso me servir a vida. Então a gente precisa passar por transformações para se tornar quem a gente é. Ninguém nasce pronto. Então todos nós nascemos com ingredientes e não basta a gente expor na mesa o que a gente nasceu. Cada uma das nossas partes, ela vai precisar de um processo X de cozer, de preparar, para a gente se tornar, na segunda metade da vida, o prato que a gente quer servir na ceia da vida. Então, tudo que tu passou é um discurso de dor até que tu se implique com a tua própria história e que entenda que tu foi cortado, cozido, desfiado para se tornar X. E não porque a vida é injusta com você. Porque não existe aleatoriedade na vida. Não, não existe. E uma coisa que eu acho bem importante da gente lembrar, isso tudo que a gente tá falando aqui, de se implicar e de criar essa força, né? A Clarissa coloca ali na página 213, né? Que algumas mulheres agem como se conseguir ser fria fosse um grande feito. E não é, gente. Não vamos jogar para o extremo, né? De ser, fria. Se eu conseguir abstrair isso, se eu for fria, é o máximo, né? Porque daí a gente para de sentir. O que a gente precisa é estruturar o ego, né, para suportar as várias crucificações que nós vamos sofrer na vida, né, utilizando aí o mito cristão, né? Então, sim, a gente precisa suportar amar, precisa suportar perder, suportar as solidões impostas e até mesmo as solidões necessárias. E se tu é frio e aí não sente nada que te acontece, é super fodelona games que não sente nada, tu não tá ganhando na vida, tu não tá vivendo, porque a vida é muito sobre a capacidade de ser impactado e de impactar a vida. E de sentir e suportar, sentir o bom, o êxtase e suportar, sentir a dor e suportar. E algo que eu acho bem interessante que eu tava reparando, né? E a Clarissa coloca que a alma não reage ao gelo, mas ao calor. E o quanto é perigoso a gente se congelar, a gente se paralisar. E na Divina Comédia do Dante Alighieri, né? Ele coloca como se o inferno fosse gelado. Pra psique, o verdadeiro inferno é gelado. É o embotamento das emoções. E isso é realmente perigoso. E o que a gente quer dizer com isso? A gente quer falar sobre como você se sente quando a vida não é como você quer. Qual é a tua reação? É nisso que se vê a frieza. E hoje tá tão fácil ser frio, é tão fácil falar, qualquer coisa vai embora, não sou obrigada. Não sou obrigada. Vou pedir as contas, e aí, como é que tu tá sentindo? Sentindo nada. Tô plena aqui, águas passadas, já foi. Isso é ser frio. Isso é estar congelado. É como o Patinho Feio quando tava no meio do lago e acordou, né? Tudo congelado em volta, ele precisou do lavrador pra tirar ele dali. Se você tá congelado, olhem a imagem do congelado. Tá congelado, não tem movimento. Sim. A água em cubo, em gelo, ela não se mexe, não tem vida. Então, se tu tá frio, se tu não sente nada,
tu tá tudo menos vivo. Sim. E aí o primeiro passo é aquecer, é voltar a sentir. Então tu vai ter a sensação também que tu tá piorando. Eu tenho vários casos no consultório de pessoas que chegam muito autossuficientes só pra olhar pra uma coisinha, e são as pessoas que estão de fato congeladas, com o emocional congelado. Elas não sentem nada mesmo, elas são super produtivas e resolutivas, e pra essas pessoas a análise nos primeiros meses é muito difícil, porque elas começam a voltar a sentir. Então elas sentem que são muito mais fracas do que eram. Nossa, eu não sofria por isso, eu me desligava mais fácil. Claro, você tava no modo cubo de gelo. Então, voltar a sentir, no início ele é bem assustador, porque tu volta a sentir tudo. Sim. E muitas vezes, quando a gente se sente paralisada, a Clarissa coloca aqui algo que eu acho muito legal da gente colocar, né? Sem vontade de criar, sem inspiração pra escrever. Muitas vezes a saída é através da luta. A Clarissa coloca: pare de resmungar, apanhe logo a caneta e comece a escrever. Escreva, pegue o pincel e pinte. Para de encher o saco. Pare de encher o saco. Vai Como fazer eu já citei parte. no outro podcast, eu cheguei pra minha psicóloga e falei: tá acontecendo alguma coisa, vamos fazer uma imaginação ativa, eu não consigo escrever meu artigo. Dela: querida, você precisa sentar a bunda e se obrigar a escrever. Então, muitas vezes, por isso que eu acho importantíssimo, gente, estar em acompanhamento, né? Porque eu passo isso com alguns pacientes. Teve uma paciente minha que tá aí numa jornada comigo há mais de 1 ano, e em muitos momentos ela sim precisou de acolhimento, porque a dor era muito grande. Mas em muitos momentos ela levou chinelada, bordoada, e eu falei pra ela: querida, né? Não vai ter que se obrigar a fazer. Não tem que esperar a inspiração acontecer. Só que o psicólogo precisa ser muito sagaz, estar muito conectado e consciente do processo para saber a hora de acolher e a hora de dar a chinelada. E esses dois movimentos, eles são uma metáfora do que a gente falou no podcast anterior da imago paterna e a imago materna. Então, o pai e a mãe interiores que eu tenho em mim, eles deveriam me dar a capacidade de me acolher quando preciso, de ser compassiva, nutritiva e gestacional comigo a partir da minha mãe interna, e também a capacidade de me colocar limite, de me dar coragem, de fazer agir, de ceifar, de me obrigar, que seria de um pai interno saudável. Hoje, como a maioria de nós não tem nem a mãe interna saudável e nem o pai interno, nem eu e nem quem eu me relaciono, fica muito difícil. Eu fico pensando assim, qual que é o certo? Eu sempre acolho? Eu sempre me acolho? Qual que é o limite? Ou sempre eu me obrigo? E aí nós vamos ter pessoas, ou nós em fases da vida, primeiro só se obrigando a fazer impiedosamente, só com uma versão negativa do pai interno, e depois só em acolhimento, só com uma versão negativa da mãe interna. Então, ser psicólogo é trazer o arquétipo, o imago da mãe e do pai, conforme o que o paciente traz, mas o grande objetivo nosso, gente, como seres humanos, é ter essa mãe e esse pai internos saudáveis a ponto de eu saber o momento de me acolher e ser compassivo comigo, e saber o momento de me obrigar a fazer, de agir mesmo sem ter vontade, porque isso é ter uma psique saudável. Sim, com certeza, gente. E assim, uma coisa que eu acho bem importante da gente falar, né, que a Clarissa coloca ali na página 218, da promessa que a psique selvagem tem para todos nós. Né? Vocês estão ouvindo esse podcast aqui agora, e eu sei que tem alguns coraçõezinhos aí que estão começando a borbulhar, né? E a Clarissa coloca aqui: mesmo que tenhamos apenas ouvido falar de um mundo selvagem ao qual um dia pertencemos, apenas vislumbrado esse mundo ou sonhado com ele, mesmo até que agora nós ainda não o tenhamos tocado ou apenas o tenhamos tocado momentaneamente, mesmo que nós não nos identifiquemos com parte dele, a recordação desse mundo é um farol que nos guia para o lugar ao qual pertencemos pelo resto das nossas vidas. No Patinho Feio, um sábio anseio surge quando ele vê os cisnes alçando voo nos céus, e a partir desse único acontecimento, a sua lembrança daquela visão lhe dá sustento. Então, gente, muitas vezes a gente tem esse vislumbre, a gente se sente inteiro e daqui a pouco perde a conexão. A gente
escuta uma palavra que nos motiva e daqui a pouco perde a conexão. É natural, faz parte do processo, né? O Jung coloca sobre o si mesmo, o nosso self, ele não... No começo do nosso processo, ele não pode ficar muito tempo perto de nós, né? Tá tudo bem não sentirmos esse contato com a mulher selvagem o tempo todo, faz parte e tem que ser assim no início. O ego não suporta contato direto e constante com o arquétipo. Essa é a primeira conúncio, né, que o Jung coloca. Saber da existência da mulher selvagem, saber da existência do si mesmo, do nosso self, da nossa alma, né? E nem sempre no começo a gente vai ficar conectado o tempo inteiro, mas é esse saber, é esse reconhecer que existe e experimentar. Então não se desespere, não se ache uma merda porque você não tá o tempo inteiro plena e conectada com o teu self. Faz parte do processo. Essas são as primeiras conúncios que estão acontecendo. A segunda é a fixação, você ficar um pouco mais com esse arquétipo. O nosso olho não consegue olhar diretamente pro sol porque senão ele queima, né? Mas aos poucos a gente vai aprendendo como é que a gente pode fixar um pouco mais esse olhar, eu olhar um pouquinho pro lado, eu olhar por menos tempo, eu respeitar que a minha humanidade não permite que eu olhe para ele diretamente por muito tempo e aceitar isso, né? Então isso faz muito parte do processo e reconheçam que neste momento muitas vezes a gente vai ter vislumbres do que é essa conexão. E é isso que vai te dar sustento para dar o próximo passo, para girar no laguinho ali para ele não congelar. E para saber o que nutre essa relação para você, observa o que faz o teu coração vibrar. Observa a cada dia que palavras te tocam. Uma coisa que eu faço todas as manhãs, eu falo assim, que eu perceba o que vem ao meu encontro. E aí eu fico tentando ficar atenta se eu escuto uma palavra mais vezes, como eu me sinto. Às vezes eu entro numa sala e eu percebo que eu sinto algo diferente, o que me pega aqui. Então essa autoobservação é importante para saber o que nutre a tua alma. O que quando tu faz, tu fica plena. E depois que tu observar, o que nutre a minha alma é o pé na grama, o que nutre a minha alma é deitar numa rede, ou é tomar um chá, ou é ler. Depois que tu observar o que pra você veio, mas deixe vir, deixe emergir, aí você começa a escolher intencionalmente colocar um pouco disso na tua vida. Sim. E entender também que muitas vezes pessoas extrovertidas, o que nutre a alma é estar em contato com outras pessoas, e pessoas introvertidas, o que nutre a alma muitas vezes é ler um livro, são atividades mais pra dentro. Então, isso que a Thay falou é muito importante. Peçam, gente. Eu também peço todos os dias pra minha alma que eu tenha sensibilidade de te reconhecer. E viver de acordo com isso, né? Porque a gente cria a rotina com base no que a vida pede. Mas eu, dentro dessa rotina mesmo, eu peço pra eu ficar atenta. Porque o inconsciente, gente, ele quer ser conhecido. Sim. Ele quer muito, ele tá doido pra se relacionar com a gente. Mas ele também nos respeita. Então ele precisa que a gente demonstre esse interesse. E como a gente demonstra esse interesse? Escolhendo parar pra perceber. E sem aquele momento especial, agora eu vou parar e meditar. Mas em tudo. É colocar a água esquentar, escutando o barulhinho dela. É fazer uma coisa de cada vez. Tá totalmente presente. Eu acho que não tem nada mais meditativo do que viver cada detalhe da vida com presença, sentindo mesmo, sentindo como é pisar dentro desse calçado. Então, façam esse movimento de perceber, porque o inconsciente ele tá conversando com a gente o tempo todo. Sim. Só que a gente não observa. Se vocês escutarem, façam esse exercício hoje. Prestem atenção em tudo que as pessoas falam pra você. Vejam as palavras que se repetem, as imagens. Tem muitos cursos que eu faço hoje que há 8, 15 anos eu escutei uma palavra sobre eles e eu pensei, massa, mas nada a ver comigo. Tem lugares que hoje fazem muito parte da minha vida, na minha rotina, que há 5 anos, um dia eu passei na frente e eu senti uma coisa no coração. E que hoje eu moro, ou que hoje alguém importante pra mim mora. Aí que a gente vai percebendo que o inconsciente, ele tá falando com a gente o tempo todo. E ele sempre esteve falando. A gente Sempre que não esteve falando. não estava atento. E o importante também a importância, né, de ser
persistente. A Clarissa coloca aí, gente, gravem isso como uma tatuagem no cérebro de vocês. A persistência é a principal característica da natureza selvagem. Quando não souber o que fazer, apenas continue. Persista, persista. E ela coloca algo muito forte, né? Se precisar, desenharão céus azuis nas paredes das prisões. Desenharão portas aonde não houver nenhuma. Querendo ou não, o nosso self, né, o centro, ele nos puxa pra ele como um ímã. Vai ser difícil. Vai ser de qualquer jeito, a gente vai de qualquer jeito. Se a gente não for por bem, a gente vai arrastada, porque ele como um ímã vai puxar a gente pra lá, né? Então é com força, persistência, delicadeza e obediência ao chamado. E, gente, vrau, só vai. Em qualquer cultura, em qualquer tempo, a mulher selvagem é propriedade de todas as mulheres. O self, gente, homens que estão nos ouvindo, né? O self é propriedade de todos nós. Eles existem e é nosso direito e responsabilidade fazer essa conexão com eles. E a Clarissa, ela só escolheu falar dessa jornada através do arquétipo da mulher selvagem. Mas se para você não faz sentido, né? Olhe para o mito cristão, por exemplo. Ele nos guia até essa alma selvagem. O que é esse selvagem? É o instintivo, é o arquetípico, né? Então, é a força indestrutível. É a força indestrutível, é o centro que nos chama. Se você não encontrou na mulher selvagem, vai ver se você não encontra no mito cristão ou em algum outro mito, porque tá todo mundo falando da mesma coisa. Desse arquetípico, desse selvagem instintivo que nos puxa e nos chama e quer se realizar através de nós. Desse chamado da alma que permanece mesmo quando tudo fora parece ser contra. Porque se vocês olharem mesmo para a história do Cristo que tu tá falando, é uma história muito parecida com a do Patinho Feio. Ele também nasceu de uma mãe que não deveria estar dando à luz àquele ser que não se sabe se é um pato ou se é um cisne e que provoca o horror e o espanto de toda a cultura. E ele também vai de casa em casa, de sinagoga em sinagoga, se sentindo excluído, mas na força do persistir, ele também vai fazendo uma transformação. E sendo quem ele é, ele muda toda uma era. Exato. E para ele, gente, bancar ser quem se é. Ele foi até as últimas consequências. E a última consequência foi a morte mais indigna que existia naquela época, né? Então, assim, é um modelo, é algo que nos conta como é essa jornada. Se você acredita ou não, se Jesus existiu ou não, não interessa. É, né? A história. Mas é a história que conta essa jornada através da qual a gente vai passar, que ela é composta, né, de sofrimentos, de provações, de êxtase, de momentos maravilhosos, que precisa sim de muita força, muita perseverança, né? O próprio Cristo falou, teve medo e pediu para ser livrado daquele cálice, né? A gente, nossa, eu arrego e arreguei já muitas vezes e vou arregar muitas vezes ainda para bancar ser quem eu sou, bancar o que o meu self deseja realizar através de mim e comigo nessa vida, nessa existência aqui e agora. E vocês percebem o efeito no todo, que tem uma única existência que assume ser quem ela é, que assume ser quem nasceu para ser. E vocês devem conhecer várias pessoas. Tem Chico Xavier, Gandhi, Buda, o próprio Buda. Buda. Existem inúmeras pessoas que cumpriram uma saga, que viveram o que elas acreditavam que precisavam viver, que foram quem acreditavam que precisavam ser. Vocês percebem que são vidas que impactam muito além dos seus núcleos, das suas vidas. E talvez esse seja o verdadeiro altruísmo. Uma alma que assume quem ela realmente é, que banca o preço de ser ela mesma, ela impacta tudo à sua volta, não só por inspirar outras pessoas a também se realizarem, mas porque quando eu ocupo de fato o meu lugar na vida, isso tem um efeito. É como se o mundo fosse uma orquestra. Se eu me permito de fato ser o piano, me afino como piano e me faço música,
isso tem um efeito para toda a canção. Sim. Vai muito além de mim. Não acho que a gente tem que fazer isso pensando no efeito pro outro. Eu acho que a gente tem que fazer isso por nós. Mas muita gente usa como desculpa para não se realizar o outro. Sim. Né? Eu preciso pensar no outro. Então, assim, se essa é a sua desculpa, o teu impacto na vida dos outros e de toda a humanidade, ele vai ser muito maior se você apenas realizar a si mesmo. Sim. E para você que é um pouco mais cético, né? Existem muitos modelos. Na ciência tem alguns modelos. O próprio Einstein, ele foi considerado burro, disléxico, porque ele era bom só em matemática, né? O Stephen Hawking, gente, que teve toda aquela condição física e que não impediu ele de realizar grandes feitos e que mudaram o rumo da ciência, né? Então, assim, é ter persistência sim. E muitas vezes o mais difícil é o esperar também, né? Mas a Clarissa coloca aqui: esperemos, pois a promessa da natureza selvagem é a seguinte: depois do inverno, sempre vem a primavera. Sempre. Aguarde, confie, faça a sua parte e aguarde um pouco mais. O mais avassalador não é um fato que te acometeu e do qual tu sobreviveu, porque esse fato dura apenas um dia e a dor dele, no máximo alguns meses, a dor real. Triste mesmo é quando você faz de um fato da tua história a tua identidade, porque isso dura a vida inteira. Então, tragédias, dores, todos teremos. Só que fazer disso quem você é, realmente, aí sim, realmente é um abuso. Isso é avassalador. Sim. É você se tornar o que te aconteceu e não se tornar alguém a partir do que te aconteceu. Isso é muito cruel. E isso é uma coisa que só você pode escolher fazer diferente. Exato. A gente não pode se cristalizar nessa ruminação, né, do quanto somos sobreviventes. A Clarissa coloca aqui o que significa vicejar. Que agora que passou o tempo das vacas magras, vamos nos colocar em situações de exuberância, de luz, de nutrição para ali prosperar, vicejar com flores e folhas densas, pesadas, emaranhadas. Isso é vicejar. Não é apenas sobre sobreviver, é o nosso direito e é isso que nos foi destinado. Vicejar, gente. Se você sobreviveu, ótimo. Agora viva. Exato. Nossa, amiga. É isso. Se você sobreviveu. Ótimo, maravilhoso. Tá lindo. Bora viver, gente. E como você vai reconhecer que você tá vivendo? E que ganhos você tem mantendo essa identidade de sobrevivente? Exato. Então, se alguma vez você já foi chamada de desafiadora, incorrigível, saliente, errada, alien nessa família, indisciplinada, rebelde, você está no caminho certo. E se você nunca foi chamada disso, não desanime não, ainda tem tempo. Se você tá ouvindo isso aqui agora, se você foi aquela criança boazinha demais, que nunca deu trabalho, ainda dá tempo de dar trabalho, gente. Bora dar trabalho. Ser ovelha negra é uma benção. É nascer obrigatoriamente livre, porque ou tu se liberta, ou você comete suicídio. Exatamente. Ou você... Não é mesmo? E assim, no sentido literal e no sentido figurado, porque tem muita gente aí que tá morto só sobrevivendo, assim. Netflix, né? Instagram. Exato, só rolando ali a timeline. Gente, uma última pergunta. O que vocês vivem sem estar anestesiados? Sem estar trabalhando no Instagram ou redes sociais, bebendo, comendo. O que de fato dá prazer pra vocês que vocês não precisem de nem uma anestesia? Gente, isso é pra ir pra caderno terapêutico, hein? Se você ainda não começou a fazer, a gente já tá aqui, ó, no sei lá que episódio que a gente tá. Se perdemos. A gente se perdeu, mas a gente já tá aí com muitos episódios. Se você ainda não tá fazendo um caderno terapêutico, não tem nada pra anotar, comece agora com esse questionamento, né? O que é que você se sente viva? O que você sente inspiração pra fazer sem estar anestesiado? Sem nenhuma anestesia, gente. Assim, não é trabalho, nada. Assim, tu realmente sente tesão em fazer que tu não precisa de anestesia. Uhum. E se você tá tão embotada, tão paralisada que não sente tesão por nada, tenta olhar então para aquilo que tem uma fagulhinha de prazer.
uma fagulhinha de, putz, isso é gostoso de fazer. E escreve isso. Ou se pergunta pra tua alma: alma, como eu posso quebrar o teu gelo? Como voltar a sentir? Vamos voltar a sentir, pessoal. E vamos em frente, com coragem, com força, porque é o que nos cabe. Força e coragem, pessoal. Até o próximo episódio. Este podcast foi editado no Estúdio Papaya. Saiba mais em opapaya.com.br.